Capítulo 200, Último recurso. Autor, Rafael Batista. Revisão, JFIP. Após todas aquelas lutas intensas, que arrasaram uma boa parte daquela região, as coisas estavam ficando cada vez mais calmas. Somente os sons de uma batalha podiam ser escutados, mas isso não durou por muito tempo. Enquanto isso, Bacari, Gigante e Areni tentavam prestar alguma ajuda aos Altian, que simplesmente não conseguia mexer nenhum dos seus membros. O que devemos fazer? Algum de vocês tem alguma medicina espiritual consigo? E Areni, que estava ajoelhada, analisando a situação do corpo dos Altian, perguntou para o Bacari e o Gigante. Após revistarem os seus próprios bolsos e anéis de armazenamento, o Bacari e o Gigante não conseguiram encontrar nenhuma medicina que pudesse ajudar, e responderam: eu não tenho nada. Isso é mal. Eu também não tenho nenhuma medicina aqui. Areni falou enquanto sacudia a cabeça e se preocupava com os Altian. Swoosh! Bang! Arararg! De repente, enquanto Areni pensava em uma forma de ajudar os Altian, o Gigante disparou na direção do Craux, que estava se arrastando pelo chão, tentando fugir, e criou um grande punho de ferro que atingiu as costas do Craux e o prensou contra o solo. Nem pense que conseguirá fugir. O Gigante falou enquanto fazia com que o punho de ferro ficasse ainda mais pesado. Imediatamente, Bacari apontou para o Craux e ordenou: Gigante, mate-o. Swing. Assim que a voz do Bacari caiu, o Gigante criou uma grande espada de ferro, que pairou no ar, apontada para o Craux. Contudo, antes que aquele golpe fatal caísse, Zaltian, que estava com dificuldades para falar, forçou-se a dizer: não. Por favor. Eu preciso dele. Assim que escutaram aquelas palavras, todos fizeram expressões surpresas, antes que Areni perguntasse: você está falando sério? Por que você manterá aquele homem vivo? Eu. Kof. Zaltian tentou explicar, mas após dizer a primeira palavra, ele começou a tossir bastante sangue. Mesmo que não tivesse obtido resposta que esperava, Areni suspirou, olhou para o Gigante e falou: Gigante, apenas mantenha-o sob controle. O Gigante, por sua vez, pegou a mão esquerda do Craux, no chão, e murmurou enquanto acatava o pedido da Areni: eu não deixarei que você use mais nenhum truque. Depois de pegar aquela mão, o Gigante retirou o anel de armazenamento dela, antes de jogá-la para longe. Nem comece. Eu nunca farei isso. Durante as ações do Gigante, Ribur e Diablo, que finalmente terminaram as suas lutas, caminharam na direção do grupo enquanto o Ribur gritava. Após aqueles gritos dos Ribur, o Diablo respondeu num tom descontraído: as regras são claras. Eu salvei a sua vida, então você terá que lavar os meus pés. Enquanto os dois se aproximavam, Bacari olhou para eles e viu que o Ribur estava repleto de hematomas pelo corpo e tinha um pequeno corte no seu pescoço. O Diablo estava com uma boa parte do braço esquerdo chamuscada e estava mancando. Após fazer uma breve análise da situação e dos machucados dos dois, o Bacari chegou a duas conclusões. A primeira é que os dois tiveram lutas extremamente difíceis. A segunda é que, dado ao ferimento no pescoço do Ribur, que era certamente um corte de espada, foi o Diablo quem impediu que o Ribur fosse decapitado, e, consequente, salvou a vida dele. Por causa dessas conclusões, o Bacari apontou para o Ribur e afirmou: Ribur, foi o Diablo quem salvou a sua vida. Você não pode fugir das regras do pelotão. Então, você terá que lavar os pés dele. Assim que escutou aquelas palavras, o Diablo deu um breve riso, antes de falar: viu? Você não tem para onde fugir. Não, Ribur, por sua vez, sacudiu as mãos e negou, antes de apontar para o Diablo e dizer: eu não me prestarei a essa humilhação, porque eu não pedi a sua ajuda. Estava tudo sob controle. Você interferiu, porque você é um enxerido. Ha. De nada.
Após gargalhar, o diabo falou num tom de deboche. Após provocar o Ribur, o diabo olhou para o cenário caótico à sua volta, olhou para o Zhaotian, que estava deitado no chão, e perguntou: Ei! O que aconteceu aqui? Imediatamente, a Yarene respondeu: Ele está muito ferido. Vejam se vocês têm alguma medicina espiritual consigo. Instantaneamente, o diabo e o Ribur revistaram os seus próprios bolsos e anéis de armazenamento, antes de responderem: Eu não tenho nada. Assim que escutou aquilo, o Bacari fez uma cara feia e xingou: Vocês não servem para nada, nem para carregar uma medicina espiritual. No mesmo instante, o diabo e o Ribur apontaram para o Bacari e responderam em coro: E quanto a você? Cadê a sua medicina espiritual? Bacari sacudiu a cabeça e respondeu, tirando toda a responsabilidade de si mesmo: Eu sou o líder do grupo. Eu não preciso carregar essas coisas. Ribur e Diablo responderam num tom compreensivo: Você também esqueceu, não foi? Bacari deu de ombros e não disse mais nada. Enquanto todos brigavam entre si, por causa de uma medicina espiritual, Zhaotian finalmente conseguiu sussurrar: Para Yareni, por favor. Afaste-se. Depois de escutar aquilo, a Yareni lançou um olhar confuso para o Zhaotian, mas acabou acatando aquele pedido e se afastou dele. Yareni. Você desistiu. Enquanto a Yareni se afastava do Zhaotian, o Bacari perguntou num tom confuso. Posteriormente, ele chegou a uma conclusão assustadora e fez uma cara feia enquanto dizia: Não me diga que ele morreu. Assim que aquela última sentença do Bacari caiu, a Yareni fez uma expressão desapontada e sacudiu a cabeça enquanto respondia: Idiota! Ele ainda está vivo. Foi ele que pediu para eu me afastar. Corpo Supremo do Rei. Após a Yareni se afastar, Zhaotian executou o corpo supremo do rei, a fim de recuperar as suas forças. Assim que o Zhaotian começou a usar aquela técnica, todos sentiram uma estranha ondulação de energia espiritual e ficaram vidrados no Zhaotian. Contudo, 20 segundos se passaram e nada aconteceu. Vai tomar no cu. Não aconteceu porra nenhuma. Frustrado, o Bacari apontou para o Zhaotian e xingou. Ele realmente esperava que algo fantástico fosse acontecer. Ainda mais frustrado que o Bacari, Zhaotian simplesmente não conseguia entender o porquê de nada ter acontecido. Normalmente, ele sugaria a vida de tudo ao seu redor e recuperaria as forças do seu corpo, mas dessa vez, nada aconteceu. Enquanto o Zhaotian tentava entender o porquê de nada acontecer, Gold resolveu explicar: Moleque, desista. A energia daquele tiro de sorte que você deu, causou uma sobrecarga em todo o seu corpo, incluindo suas veias espirituais. Todas as células do seu corpo estão fatigadas e você não conseguirá usar nenhuma energia espiritual durante algumas horas. Agora que o Gold tinha explicado tudo, Zhaotian realmente começou a se alarmar, pois haviam alguns ferimentos internos no corpo dele que precisavam ser resolvidos, antes que chegassem a um ponto difícil de reverter. Dentro da sua esfera de armazenamento, Zhaotian tinha uma pílula que resolveria aqueles ferimentos, mas, como ele não conseguia se mover e usar a sua energia espiritual para retirar a pílula da esfera, aquela pílula não podia ser consumida. Já que nada acontecia, Bacari olhou para Yareni e falou: Yareni, vamos levá-lo daqui. Se corrermos, nós encontraremos alguma ajuda em Turop. Tap. 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 Esperem. Enquanto a Yareni estava prestes a carregar o Zhaotian, Youssef surgiu no horizonte. Ele correu na direção do grupo e gritou, pedindo para que eles esperassem um pouco. Você? Eu disse para você ficar escondido. Yareni, que não gostou nem um pouco daquilo que estava vendo, olhou para o Youssef e o repreendeu. Youssef, por sua vez, esticou a mão direita e respondeu: Eu pude sentir que a luta tinha acabado e resolvi me arriscar. Me desculpe, mas eu tinha que vir. Após escutar aquelas palavras, Yareni olhou para a mão do Youssef e viu uma pílula azul.
Rapidamente, os olhos dela brilharam e ela perguntou: o que é isso nas suas mãos? Youssef: esta é uma pílula que o próprio Zaltian ensinou os meus irmãos a refinar. Eu tenho um monte delas aqui. Tape. Sem pestanejar, a Yareni pegou a pílula na mão do Youssef e colocou-a na boca do Zaltian. Gulp. Zaltian conseguiu engolir a pílula, e assim que ela chegou ao seu estômago, ele sentiu as medicinas se espalhando pelo seu corpo. Em instantes, o corpo do Zaltian, que estava muito pálido, começou a ficar corado. Internamente, ele sentiu os sangramentos internos sendo estancados e alguns dos seus músculos sendo reparados. Enquanto isso, Ribur, Bakari, Diablo e Gigante, olharam para o Youssef, fazendo caras de pidões, e esticaram as mãos enquanto diziam em coro: dá uma pra mim também. Os olhos do Youssef passaram por todos aqueles pedintes que mendigavam uma pílula, antes que ele retirasse 4 pílulas idênticas à que o Zaltian consumiu, e as jogasse para eles. Imediatamente, todos consumiram as pílulas e começaram a recuperar os seus corpos, que estavam bastante machucados e exaustos. Do outro lado, o inimigo do grupo, Kraux, viu todo o seu plano ruir e perdeu todos os seus subordinados enquanto se via forçado a ver e escutar aquela reunião dos seus algozes. Ele queria xingar, mas sem conseguir mover o seu maxilar, que estava quebrado, ele não conseguia proferir nenhuma palavra. Também, ele queria se matar e acabar logo com aquela situação na qual se encontrava, mas sem as 2 mãos e sem conseguir mastigar a pílula de veneno que havia na sua boca, ou sequer morder a sua língua, ele foi forçado a ficar vivo sob a vergonha da sua derrota. Enquanto todos se recuperam das batalhas, Youssef caminhou até o Kraux, que estava em um estado deplorável. Depois, ele se abaixou, olhou nos olhos do homem que matou o seu irmão de clã e seu mentor, e disse: você é o responsável pelas mortes do Yundu e o do ancião. Vup. De repente, enquanto Youssef ficava cara a cara com o Kraux, este usou a sua língua, para atirar alguma coisa no Youssef. Sem que o Youssef pudesse fazer nada para desviar, uma pequena pílula branca atingiu o rosto dele e se quebrou, antes de derramar um líquido preto no rosto dele. Garoto, tape. Alarmado, o gigante tentou correr na direção do Youssef, a fim de retirar aquele líquido do rosto dele. Contudo, antes que o gigante tocasse no Youssef, o Bakari o segurou. Com um semblante abatido, o Bakari continuou segurando o gigante e falou: gigante. Aquilo é veneno. O garoto já está morto. O fato era que, aquela pílula de veneno que o Kraux tinha na boca, só poderia ser ativada se fosse quebrada. O ácido gástrico do corpo de uma pessoa nunca destruiria a pílula. Essa era uma forma de autoproteção, para impedir que o usuário morresse ao engolir a pílula por acidente. Ciente disso, o Kraux, que não conseguia quebrá-la atirando-a dentro da sua própria boca, prendeu a pílula na sua própria língua e esperou pelo momento exato de matar pelo menos um dos seus inimigos. O veneno dentro daquela pílula tinha um efeito imediato, e não importa onde ele tocasse, ele entraria em contato com a corrente sanguínea da pessoa e a mataria em poucos segundos. Foi por isso que o Bakari impediu que o gigante se aproximasse do Youssef e fez aquela expressão pesarosa. Ele já sabia que não havia nenhuma chance de salvar o Youssef. Enquanto todos olhavam para ele, como se olhassem para um cadáver, Youssef, que não percebeu nada de muito anormal no seu corpo, sentiu apenas uma leve náusea, antes de perguntar: o que deu em vocês? Estupefatos, todos ficaram olhando para o Youssef enquanto o tempo passava e nada acontecia a ele. Após um minuto, nada aconteceu com o Youssef e até mesmo o Kraux arregalou os olhos, devido a um espanto descomunal. O veneno não fez efeito. Atônito, Bakari murmurou enquanto não conseguia entender o que tinha acontecido. Era para acontecer alguma coisa. Youssef perguntou num tom confuso enquanto limpava o líquido preto do seu rosto e esfregava a mão no chão.
O Youssef não viu, mas depois que ele passou a mão no chão, retirando o veneno delas, as áreas tocadas morreram, chegando ao ponto de derreter tudo o que o veneno tocou.